Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre mais um tema muito importante: o passe. O que é o passe? O Espiritismo oferece uma visão abrangente do assunto. Resumidamente, podemos assinalar o seguinte: passe é uma transmissão de fluidos. Esses fluidos podem ser espirituais, doados pelos espíritos, podem ser magnéticos, doados pela pessoa que aplica o passe, e pode ser misto, doados pelos espíritos e pela pessoa simultaneamente. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios, nocivos, por fluidos benéficos, para equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados. Também tem o objetivo de promover a harmonização do funcionamento da estrutura neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro ou à distância, por intermédio das irradiações mentais. A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem a recebe. Então repara que tem duas vias, né? Aquela pessoa que vai aplicar o passe, que tem que ter a boa vontade, que tem que ter a preocupação com o semelhante, né, esse de auxílio, e aquele que vai receber, que também tem que entender e pensar que aquilo vai ser benéfico para ele, que realmente vai receber esse passe. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode extrapolar o limite de tempo de uma encarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. É muito importante isso. Então nós temos aqui, esse período no planeta, temos assim, um plano a cumprir, né, que nós planejamos antes de voltarmos, e vão acontecer obstáculos, sofrimentos, não é isso? Agora, o passe ele vem como auxílio, não vai resolver os nossos problemas, né? Nós temos que sim resolver as nossas dificuldades com a nossa boa vontade. O passe vem como água fluidificada também, como se fosse um instrumento de auxílio. Também para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações não previstas na lei de causa e efeito, quer dizer, aquilo que não foi programado, né, que são doenças graves que a gente pode ter aqui, mas que no dia a dia acontece. Então, o passe pode evitar, né, esses malefícios. É necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral, de esclarecimento espiritual. Por isso que é importante, quando vai a uma casa espírita, assistir à palestra, às orientações, aquilo sim que vai sedimentar esses conhecimentos nossos, que vai nos auxiliar a melhorar moralmente e espiritualmente, tá certo? Diz Emmanuel no livro O Consolador: como a transfusão de sangue, como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de reservatório ilimitado das forças espirituais. Quem pode dar passe? Qualquer pessoa precisa ser, não, tem que ser um médium específico que tem grande força, etc. Nada disso. Qualquer pessoa pode ser passista, desde que estude e aprenda os procedimentos corretos, mantenha equilíbrio emocional e físico, tenha propósitos ilimitados e desinteressados de fazer o bem ao próximo. Com relação ao passe, um elemento que vai interferir, que vai influir em todo o processo são os fluidos, né? E o primeiro que a gente vai colocar é o fluido cósmico universal. Conforme Kardec, abre aspas, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Fecha aspas. É a matéria primitiva básica, a partir da qual todas as outras se formam. O fluido vital, também chamado de princípio vital, é uma forma modificada do fluido cósmico universal. Ele é o elemento básico da vida. Vida aqui considerada, no sentido atribuído pela ciência,
que se caracteriza pelos fenômenos do nascimento, crescimento, reprodução e morte. A existência ou não do fluido vital que distingue se um corpo está vivo ou morto. A morte natural ocorre quando o organismo perde a capacidade de reter o fluido vital. Então vamos imaginar que a gente venha para cá, para o planeta Terra, é como se fosse uma vela acesa. Com o passar dos anos, aquela vela vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo, até chegar a um ponto que aquela chama se extingue, quer dizer, esgota o fluido vital e o corpo físico morre. Fluidos espirituais são os fluidos manipulados e emitidos pelos espíritos e característicos do mundo espiritual, todos eles originados, em última análise, a partir do fluido cósmico universal. Lembrando que esse fluido cósmico universal é a matriz, como se fosse aquele elemento primário, que daí todos os outros vêm dele. Os centros vitais, também conhecido como centros de forças ou chakras. Aqui nós vamos falar em sete, mas geralmente sabemos que tem muito mais que isso. O primeiro é o coronário, o segundo frontal, depois vem o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Esses centros de força estão localizados no perispírito. O primeiro, que é o coronário, coroa, esse que está aqui localizado na parte superior da cabeça, mantendo o relacionamento funcional com os órgãos situados no interior do crânio, principalmente a epífise ou glândula pineal. Constitui-se no principal ponto de assimilação dos estímulos provenientes do plano espiritual. Ele coordena o funcionamento dos demais centros e torna-se assim responsável pela estabilidade de todo o metabolismo orgânico, sendo ainda o mais significativo dos pontos de conexão entre o corpo físico e o perispírito. Depois vem o frontal. Repare aqui pelo desenho, isso, o alto da cabeça, nós temos aqui o coronário e aqui vem o frontal. Encontra-se localizado na região situada entre as sobrancelhas, atuando sobre o córtex cerebral, com ação principal sobre o funcionamento global do sistema nervoso. Exerce forte ação sobre a epífise, ou pineal, como também se conecta o chakra coronário, controlando por esse meio todo o sistema endócrino. Está ligado às atividades intelectuais e à vidência mediúnica, sendo por isso muitas vezes denominado o terceiro olho. Depois vem o laríngeo, apresenta-se na região do pescoço, que é ele que exerce o controle sobre a respiração e o aparelho fonador, estando também ligado ao mecanismo da audição. É um centro muito importante, pois a materialização das ideias através da palavra reforça em muito a precisão das formas que estão sendo plasmadas por ação do pensamento. Merece especial atenção nos médiuns, pois também tem ligações com a audição mediúnica. Depois vem o cardíaco, está localizado na região do coração, dirigindo a emotividade e a distribuição das energias vitalizantes no organismo. Em virtude das tensões características do mundo moderno e da dificuldade que ainda temos em controlar as nossas emoções, é hoje um dos centros que mais apresentam desequilíbrios. Então repare que a parte primeira que nós vemos do coronário, toda essa parte que cuida da parte intelectual, do pensamento, que é importante, lógico, mas se você tiver o sistema cardíaco, no caso aqui da região do coração, que as nossas emoções estiverem desequilibradas, fica difícil você conciliar essa questão do raciocínio, da parte intelectual com as nossas emoções, e as atitudes vão sair desequilibradas. Então é importante que haja harmonia, tanto do pensamento quanto das emoções. Depois vem o esplênico, situado na região esquerda do organismo, onde se localiza a última costela. Ele controla o equilíbrio de todo o sistema hemático, que é o sangue, sendo o principal elemento de captação das energias do plano espiritual, principalmente do fluido cósmico universal. Daí sua grande influência sobre a vitalidade do indivíduo. O 6 é o gástrico, é também denominado solar, está situado um pouco acima do umbigo. Ele vai agir fundamentalmente sobre os órgãos da digestão e apresenta também certa ligação com o estado emocional do indivíduo.
O sétimo é o genésico, é muitas vezes denominado de sagrado, situa-se na região do baixo ventre. Suas energias agem sobre os órgãos ligados à reprodução, às atividades sexuais. É outro elemento também muito importante, né, das emoções que nós comentamos, a questão sexual, que é uma coisa, é chamado, né, um chakra sagrado. É importante realmente a reprodução, a continuação da espécie, né, todo o amor que isso decorre, né, da produção, da vinda de um novo ser. Mas também, se ele for desequilibrado, né, vai causar sérios problemas. Então é importante que haja, repare, todos eles devem estar equilibrados. Há muitos outros chakras secundários e todos se conectam com a linha principal que liga o chakra coronário ao chakra básico. Todas as energias que recebemos são dessa forma distribuídas por todo o nosso sistema. Repare que é um conjunto de elementos, né? Nós não somos uma coisa só. É isso? Então nós temos o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, tudo isso, né, os chakras estão envolvidos e devem estar equilibrados. Agora sim, vamos ver os tipos de passe. Passe magnético, quando a energia utilizada vem do próprio passista. Objetivo, atendimento de problemas orgânicos, físicos e também perispirituais. O passe espiritual, quando a energia utilizada vem da espiritualidade. O passista serve apenas de canal dos fluidos espirituais, destinado ao atendimento de problemas de ordem espiritual, principalmente cujas matrizes são os processos obsessivos ou decorrentes de desvios emocionais. Depois vem o misto, quando ocorre em determinadas proporções energia da espiritualidade e do passista. Esse é o mais comum, né? Há assim, né, um tratamento com duas forças, né? Do médium, no caso, do passista, no caso, né, do passista. Não precisa ser necessariamente um médium, né, mas ele é um passista, ele está doando energia pessoal. E o espírito benfeitor que vem ali, então esse conjunto que vai dar esse passe misto. Visa o tratamento não de uma, mas de todas as partes do ser, ou seja, corpo, perispírito e espírito. Depois, ambiente para se aplicar o passe. Qual o lugar ideal para se aplicar um passe? O passe individual deve ser realizado preferencialmente em câmara para isso destinada. A câmara de passes fica constantemente saturada de elementos fluídicos espirituais, permitindo um melhor atendimento aos necessitados. Então, geralmente, é numa casa espírita que nós vamos ter esse lugar preparado para essa finalidade. O passe coletivo, geralmente oferecido em ocasiões onde grande número de pessoas precisam ser atendidas em curto espaço de tempo. Em caso de necessidade em família, podemos aplicar um passe restaurador em quem temos afeto. Uma pessoa amorosa é a melhor pessoa para ajudar com o passe restaurador. O gesto simples das mães que beijam o filho que queixa de dor é o passe mais comum que todos conhecem e provavelmente já receberam. Com relação ao passe, de um modo geral, e também ao passe individual, sublocal, pode acontecer também uma emergência, né? Você não está numa casa espírita e há uma emergência de uma pessoa. Isso eu vou colocar um caso pessoal, aconteceu comigo. Eu estava no ambiente de trabalho, os meus colegas sabiam que eu era espírita e uma professora me chegou e falou: Júlio, olha, eu estou muito assim desequilibrada, né? Eu estou confusa, eu gostaria que você me desse um passe. Então a gente sabe que o ideal seria numa casa espírita, mas esse caso foi uma emergência, tá? Então você não pode fugir disso. Então eu fui com essa pessoa, né, num lugar tranquilo, numa sala, não havia ninguém, uma sala silenciosa, e ali, certo? Ela sentou e eu apliquei o passe nela, tá? Então, assim como a gente comenta, né, o ideal é a pessoa dar à luz num hospital, né, tendo toda a assistência médica, mas às vezes o nascimento de uma criança não espera a hora e pode acontecer em qualquer lugar, até dentro de um ônibus, dentro de um metrô,
tá? São coisas que já aconteceram. Então tem que usar o bom senso nesse caso. E aqui o último, que é o autopasse, quando nós mesmos nos orientamos para recebê-lo. Aqui haverá também um vídeo específico sobre o autopasse. Recomendações para quem aplica o passe individual. Primeiro, não tocar o paciente. Não há necessidade, você constrange o paciente. Não prestar orientações mediúnicas durante a aplicação do passe. Então, tudo que tiver que ser dito, vai ser dito antes do passe, antes de entrar na câmara de passe. As recomendações, a pessoa vem, assiste uma palestra, né, as orientações. Chegou na câmara de passe, ele vai receber o passe. É só isso, não é? Evitar qualquer tipo de exibicionismo, tais como gesticulação excessiva, ruídos, respiração ofegante, bocejos e cacoetes diversos. Aqui esse exagero, eu já ouvi um comentário de uma pessoa também, que foi pela primeira vez numa casa espírita, e quando ela chegou na câmara de passe, que um médium, né, foi dar o passe nela, ele fez tantos sons que ela ficou com medo. Ela não conhecia uma casa espírita. Então tem que utilizar o bom senso, tem que utilizar o equilíbrio, não há necessidade de gesticulação excessiva, né, de respiração, nada disso. É ser uma coisa simples, vem ali, a pessoa senta, você aplica o passe com tranquilidade, sem nenhum tipo de exagero. Também manter sintonia com os benfeitores espirituais, com vibrações elevadas por meio da prece. Então tem que manter sempre aquele equilíbrio ali. Faz-se uma prece, mas a gente diz, fica sempre em estado de prece, procurando sempre estar ligado com os benfeitores espirituais que estão ali, naquele ambiente, auxiliando o trabalho. E alimentar-se de maneira moderada no dia do trabalho do passe. É isso, evitar preferencialmente, né, a ingestão de carne neste dia. Não aplicar o passe se você faz um uso de substâncias viciantes de qualquer natureza, se ainda não conseguiu libertar-se de vícios, pelo menos não faça uso no dia de trabalho na casa espírita. Se você estiver em estado de desequilíbrio emocional ou mental, né, se estiver organicamente debilitado por doença ou mal-estar. Então, se você é uma pessoa que rotineiramente vai a uma casa espírita e você aplica passe, mas você não está bem emocionalmente, por uma série de motivos, você vai à casa espírita, mas para receber um passe. Então não é recomendado nesse momento, se você está desequilibrado, vai ser difícil você passar o equilíbrio para alguém. Então nesse momento você vai receber um passe. Avisa seus colegas da casa, fala, olha, hoje eu não estou em condições, eu gostaria de receber um passe. E aí quando você voltar ao seu estado normal de equilíbrio, aí sim volta a aplicar os passes. Recomendações para quem recebe o passe. Em relação ao paciente, espera-se receptividade, fé e confiança no auxílio do mais alto, ter a mente em prece renovadora. Então é importante, se a pessoa chega à casa espírita, porque falaram para ela, olha, você tem que ir a uma casa espírita para tomar um passe, que você está sofrendo, está desequilibrado, vai até a casa espírita. Aí a pessoa vai lá, mas ele fala, eu não acredito muito nisso, né? Eu não acredito, mas eu vou lá, tá? Então não é o pensamento ideal. Procure sim pensar que, aí que é importante o conhecimento. Você vai ler sobre o assunto, os benefícios que várias pessoas já receberam, não é isso? Existem trabalhos escritos de pesquisa de pessoas que recebem preces, né, passes, uma série de trabalhos científicos publicados, né, que isso vai beneficiar o paciente. Então é importante que você conheça e vá a essa casa pensando, eu vou receber aqui uma ajuda, certo? Mas eu tenho também que fazer a minha parte. Conforme nos conta André Luiz no seu livro Mecanismos da Mediunidade. Abre aspas, ao toque de energia emanente do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento do que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe. Fecha aspas. Então repare que o André Luiz está reforçando o que nós falamos. Não é isso? A pessoa vai lá, ela tem que estar receptiva naquele momento para receber essas energias que vão restaurar o seu equilíbrio. E aí aqui vou
colocar algumas opções de técnicas de passe. Tem uma literatura vasta sobre o assunto, vários autores, então eu vou colocar aqui algumas opções que eu encontrei. A opção 1, primeiro momento, concentrar-se e solicitar a presença dos protetores espirituais. Então, nesse momento, você vai mentalizar e fazer uma prece, não é isso? Para que você possa pedir, né, o auxílio dos protetores espirituais. O segundo momento, imposição das mãos na cabeça, no chakra coronário, não é isso? Então, você vai colocar, tá? Com as mãos abertas e paralelas, descer lentamente, percorrendo todo o corpo do paciente até os lados do passista. Fechar as mãos, pode-se repetir essa ação muitas vezes. O quarto momento, imposição de mão novamente sobre a cabeça do paciente, solicitando a bênção de Deus. Então repare que é um processo, a opção 1, um processo bastante simples. Opção 2, no primeiro momento, imposição da mão sobre a cabeça do paciente. Então coloca, é isso? Segundo momento, levantar as mãos como que solicitasse ao alto as forças fluídicas para a restauração e equilíbrio do paciente. E o terceiro momento, passes transversais na altura da cabeça, do peito, tá? E do ventre, tá? O objetivo disso é a dispersão dos fluidos nocivos. Então aqui é como se fosse uma agitação, né? Você vai desestruturar, né, o que está ali, né? Esses fluidos deletérios, nocivos, você vai, né, desativar, procurar realmente, como se fala, o termo é esse, dispersar, tá? E o quarto momento, após essa limpeza, você vai aplicar os passes longitudinais, promovendo a regularidade do fluxo em todo o organismo. O quinto momento, imposição da mão novamente, é isso, sobre a cabeça do paciente, solicitando a bênção de Deus. E temos ainda uma terceira opção, e aqui basicamente, lembrando que são dois momentos. O primeiro, retirada dos fluidos nocivos, que é a dispersão. E o segundo, fornecimento de fluidos benéficos, que é a doação. Então você tem o desequilíbrio, aquelas energias deletérias, desequilibrantes, que estão incomodando o paciente, e você vai fazer gestos, no caso, com o seu pensamento, com o seu movimento, você vai dispersar esses fluidos nocivos. E depois, na tranquilidade, você vai fornecer fluidos benéficos. E aí sim você vai aplicar, e para que vai ser uma coisa mais devagar, uma coisa mais lenta. A dispersão é mais rápida e a doação é bem mais lenta. Então, como é que é feito isso? Primeiro momento, dispersão, passe longitudinal, através de movimentos rápidos e enérgicos, deslocar as mãos longitudinalmente ao longo do corpo do paciente, iniciando acima da cabeça, com as mãos do passista entreabertas naturalmente. As mãos do passista devem ser mantidas sempre a uma distância aproximada de 10 e 15 centímetros do corpo do paciente. Ao finalizar cada movimento, as mãos se fecham e procede-se a sua descarga fluídica, movimento vigoroso para baixo em que simultaneamente se abre as mãos, distendendo-se completamente os dedos, como se procurasse livrá-las de alguma coisa que estivesse aderido, né, às suas mãos. Então você vai simplesmente, né, passou a mão, abaixou para trás, né, e solta, como se soltasse aqueles elementos que estão ali agregados. Ao aplicar esse passe, mentalizar que estão sendo retirados os elementos deletérios agregados. Direcione essa descarga para trás, longe das pessoas que estiverem nas laterais. Espíritos amigos se encarregam de recolher e descartar. Então é isso. Então você está tirando o elemento nocivo. Se tem pessoas ao lado, e geralmente uma câmara de passe tem mais pessoas sentadas ali, você não pode soltar, né, e soltar para as laterais. Porque esses fluidos vão, né, para outras pessoas. Então deve ser sempre, né, você vai soltar para trás de você. Ok? Desprender esses fluidos. E aí vem os espíritos que estão ali encarregados de recolher e depois descartar, né, essas energias deletérias. O segundo momento é sim a doação. Imposição das mãos, né, pode ser aplicada em qualquer região do corpo do paciente, embora em geral apresenta-se mais eficiente quando aplicado sobre os centros vitais.
já que estes são as regiões por excelência de absorção e distribuição de fluidos do organismo. Deve-se colocar as mãos abertas, com os dedos levemente afastados, dirigindo inicialmente para o centro coronário e finalizando no centro genésico. Durante essa ação, mentalizar firmemente que está transferindo ao paciente os fluidos recebidos da espiritualidade maior e que ele necessita para o seu restabelecimento orgânico espiritual. Acontece também às vezes, na hora que você vai aplicar esse passe longitudinal mesmo, lento, de doação, é comum você ter uma intuição de dirigir as mãos para determinado órgão. Já acontece isso, já aconteceu isso comigo, né? De repente você está, de repente se alguém, né, parece como se alguém te falasse, impõe as mãos na região do estômago. Então você para ali, porque provavelmente os benfeitores espirituais estão querendo que há, né, um foco principal naquela região, então você tem que deixar e ficar ali mais tempo, tá certo? Então percebe que é uma coisa muito pessoal, né? Você vai ter que sentir essas intuições para que você faça esse procedimento. O passe longitudinal, quando aplicado vagarosamente, tem a função calmante e quando aplicado mais rápido, tem a função de dispersão. Então, reforçando aquilo que nós já dissemos. No início do trabalho de passe é muito importante que a pessoa concentre-se, né? Mentalize a sintonia com o plano maior e solicite as bênçãos curadoras para os pacientes. Então é um momento ali que você vai fazer em conjunto com os benfeitores espirituais. Então peça apoio naquele momento, que você e vai enxergar ali naquele momento. É interessante lembrar disso, que quando você vai numa câmara de passe, você não conhece aquela pessoa muitas vezes que está ali. Você não conhece, então você vai ter que doar suas energias para uma pessoa que você nunca viu, que você não tem nenhuma relação afetiva. É importante que nesse momento você pense naquela pessoa como um irmão seu, que é realmente, né, o seu irmão que está ali necessitado de uma ajuda. Então você vai abrir o seu coração, a sua mente, procurando fazer o melhor possível para que aquela pessoa saia dali restabelecido. Isso é uma doação, né, do seu amor ao seu semelhante. E agora nós vamos colocar um vídeo demonstrativo, mas assim, uma coisa bem básica, tá? É um vídeo bem simples para que você possa ter uma ideia de como seria essa postura e os movimentos do passe. A rotina das 8 etapas do passe foi definida atendendo aos critérios de coerência, idoneidade doutrinária, simplicidade, praticidade e aplicabilidade. 8 etapas do passe. 1. Concentração e prece. O médium expulsa do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum. Absorve do mundo espiritual as substâncias renovadoras, favorece as expansões irradiantes. 2. Impor as mãos sobre o coronário. Fase de dispersão. 3. Aplicar passe de dispersão de energias da cabeça às extremidades. 4. Fechar as mãos, afastá-las do corpo do paciente, mantê-las paralelas ao seu corpo e dispersar os fluidos, movimentando os dedos. 5. Com as mãos fechadas, retornar à posição inicial e repetir os movimentos do passe quantas vezes forem necessárias. Fase de reposição. 6. Aplicar passe de reposição de energias da cabeça às extremidades. 7. Fechar as mãos, afastá-las do corpo do paciente, mantê-las paralelas ao seu corpo e dispersar os fluidos, movimentando os dedos.
8. Com as mãos fechadas, retornar à posição inicial. E repetir os movimentos do passe quantas vezes forem necessárias. Então é isso, amigos. Espero ter sido útil com essas informações sobre o passe. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.